bom poder falar com vocês outra vez, agora no culto infantil. Tenho certeza que você vai se alegrar no Senhor, cultuando a Deus com tudo que foi preparado para alegrar o seu coração, glorificando o coração do nosso Deus. Eu quero dizer de novo que estou com muita saudade de todos vocês, mas em breve estaremos juntos, alegrando-nos aqui na nossa igreja. Então vamos orar, vamos pedir que Deus nos abençoe e que Ele fale ao nosso coração através do estudo da palavra neste culto infantil. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor, eu quero te agradecer por estarmos juntos online mais uma vez. Quero pedir que o Senhor abençoe cada criança juntamente com a sua família e que este culto seja para a tua glória e também para que a gente cresça no conhecimento da palavra do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Um grande beijo para você e para toda a sua família. Boa noite, galerinha. Tudo bem com vocês? É com muita alegria que mais uma vez estamos aqui reunidos online para realizarmos o nosso culto infantil. Hoje, a exemplo do que vem acontecendo no decorrer do mês, vamos falar de mais um importante encontro que Jesus teve com alguém que nos traz lições muito significativas, ok? Antes, porém, vamos orar. Santo Deus, glorioso Pai, louvado seja o seu nome, Senhor. Obrigado, Pai, por essa oportunidade, Senhor, de falar da tua palavra, Senhor, dos teus ensinamentos, Senhor. Peço, Senhor, que nos dê a sabedoria, Senhor, nos dê o entendimento necessário, Senhor, para refletir na tua palavra, Senhor, para que venhamos a aplicá-la, Senhor, no nosso dia a dia, Senhor, para que estejamos, Senhor, cada vez mais afastados do pecado, Senhor. Essa é a oração, Pai, que te faço em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, hoje vamos falar do encontro que Jesus teve com um ladrão. Como todos nós sabemos, Jesus não foi crucificado sozinho. Ao lado dele haviam duas pessoas crucificadas. Ambos eram ladrões. Um deles, porém, nos traz importantes lições que vamos estudar, refletir de forma bem detalhada a seguir, ok? Antes, porém, vamos fazer a leitura do texto bíblico, que está lá no livro de Lucas, no capítulo 23, versículo 39 a 43. E diz assim no texto: Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro, repreendeu, dizendo: Nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres do teu reino. Jesus lhe respondeu: Em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Amém? Bom, podemos perceber dois ladrões ao lado de Jesus, crucificados, sendo que um deles zombou de Jesus, ao passo que o outro o defendeu, declarou sua inocência e confessou a Jesus como seu único Senhor e Salvador. Esse é um dos encontros que nos traz grandes ensinamentos. E vamos ver por quê. Apesar da história criminosa deste homem, isso porque ele era um ladrão, ele se tornou uma pessoa que traz modelos de vida, modelos de comportamento, de como devemos agir para termos um encontro com Jesus. Primeiramente, ele demonstra o arrependimento. Podemos perceber que um dos ladrões que estavam ao lado de Jesus, acusado por sua consciência, compreendendo que estava ali por conta dos erros que havia cometido, começou a defender a Jesus. É muito difícil mudar
correto? É duro admitir que estávamos errados. É muito mais fácil continuar nos velhos hábitos e levando a vida de acordo com a maré. Este ladrão, porém, mudou de direção. Ele se arrependeu. Ele começou a nadar contra toda a corrente da sua vida. Começou a mudar os seus passos numa direção contrária, numa direção às coisas justas, corretas, se distanciando do pecado. Isso demonstra o seu arrependimento. O segundo ponto, a segunda característica que ele nos traz foi o temor a Deus. Não que ele tinha medo de Deus, muito pelo contrário, ele demonstrou respeito, ele demonstrou reverência. Ele já estava sofrendo uma morte muito dolorosa, angustiante, pois ele estava sendo crucificado. Mas entendeu que havia castigo piores do que a crucificação. A propósito, na palavra de Deus está escrito: o castigo eterno será bem pior do que qualquer dor física na terra, conforme podemos ler lá no livro de Hebreus, no capítulo 10, versículo 26 a 31. A terceira característica que ele nos demonstra foi a confissão de sua culpa, dos seus erros. Ele admitiu que o sofrimento dele e do seu companheiro foi justo. Nós vivemos numa época em que as pessoas gostam de transferir a culpa. As pessoas são artistas. Elas fogem da responsabilidade por suas ações. Elas culpam os pais, culpam os amigos, culpam os irmãos, culpam a sua própria natureza, alegam má sorte, mas dificilmente assumem que são culpados. Nós precisamos erguer a cabeça, encarar os nossos pecados, os nossos erros e assumir as consequências. Precisamos dizer: pequei, sem acrescentar desculpas. Sempre que cometo um erro, eu devo dizer: a culpa é minha. Não devemos transferir a culpa. Devemos confessar os nossos erros. A quarta característica é não negar a Cristo. Ele defendeu Jesus. Ele proclamou a inocência de Jesus. Certamente esse ladrão já sabia algo anteriormente sobre Jesus. Talvez ele tivesse ouvido Jesus pregar ou mesmo tivesse o conhecido pessoalmente. Ele reconheceu o escárnio que Jesus estava vivendo ali como algo injusto. Reprovou o outro ladrão quando zombou de Jesus. Muitos, porém, naquele tempo, não estavam dispostos a se expor para defender a Jesus. Porém, nós podemos verificar isso muito bem lá no livro de João, no capítulo 12, versículo 42 a 43, onde está escrito que muitos acabaram negando a Jesus para não se expor. E muitos nos dias de hoje acabam também não proclamando a palavra de Deus, não declarando seu amor a Cristo, com vergonha, com receio, com medo de proclamar sua fidelidade a Cristo. Isso esse ladrão não fez. Outra característica que devemos ressaltar foi que ele acreditou na realeza de Cristo. Ele acreditou que verdadeiramente Cristo, aquela pessoa ali crucificada, era o Filho de Deus. Ele pediu, inclusive, que Jesus se lembrasse dele quando se tornasse rei. Que admirável foi ele ter reconhecido que Jesus seria exaltado justamente no momento de sua maior humilhação. Jesus ali estava vivendo o momento de sua maior humilhação. Aquele ladrão ali crucificado do lado dele reconheceu a majestade de Jesus. Haviam muitos que tinham visto Jesus ressuscitar mortos e não creram em Jesus. Este homem, porém, viu Jesus sendo morto e creu na sua realeza. Por derradeiro,
ele suplicou, ele pediu misericórdia a Jesus. É difícil pedir socorro. Muitas pessoas não gostam de pedir, de se humilhar, admitir sua necessidade. Muitos de nós somos assim, temos dificuldade em pedir. Muitos, mesmo em circunstâncias desesperadoras, como o caso daquele ladrão, continuam a manifestar sua bravura, proclamando orgulhosamente sua autossuficiência e acabam não se curvando diante de Jesus. É importante destacar que Jesus exaltará somente aqueles que se humilham e pedem sua ajuda. Por isso é importante se humilhar e pedir a ajuda de Deus para enfrentar as nossas dificuldades. Dito tudo isso, precisamos considerar o que Jesus nos diz. Ele diz o seguinte: quem crê nele e for batizado em seu nome será salvo. Porém, quem não crê será condenado. Isso deve ser motivo de reflexão diária em nossas vidas. Precisamos crer em Jesus Cristo e verdadeiramente viver os seus ensinamentos. É Jesus quem salva, por isso é necessário ouvi-lo para descobrir o que fazer para ser salvo. Logicamente, alguns olham para a cruz do ladrão em busca da salvação, ou seja, olha somente para os erros dos outros e esquecem os próprios erros. Ok? São lições interessantes que devem fazer parte do nosso dia a dia, no nosso encontro diário que devemos ter com Jesus Cristo. Beleza? Apesar de qualquer outra realização do ladrão, nós podemos perceber que esse foi o melhor momento da sua vida, que foi um verdadeiro encontro que ele teve com Jesus Cristo. Amém? Vamos orar. Santo Deus, glorioso Pai, louvado seja o seu nome, Senhor. Obrigado, Pai, por essa palavra rica, atual e maravilhosa, que certamente há de nos edificar, Senhor. Há de nos fortalecer, Pai. Há de nos orientar a sermos cada vez mais servos fiéis a Ti, Senhor, aos Teus ensinamentos, às Tuas palavras, Pai. Pedimos que nos dê um excelente final de noite, Senhor, uma excelente semana, Senhor, que o Senhor nos livre de todo mal, Senhor, de todo perigo, Pai. Essa é a oração que te faço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Boa noite, galera, e até a próxima. Fiquem com Deus. Peso do pecado, até que Deus me concedeu a chance de ser regenerado. Antes da cruz estava separado, o véu ainda não tinha se rasgado. De um lado eu, do outro Deus, mas pela fomos aproximados. Depois da cruz do Salvador mudou a história de um pecador que era
condenado, eu carregava o peso do pecado, até que Deus me concedeu a chance de ser regenerado. Antes da cruz estava separado, o véu ainda não tinha se rasgado. De um lado eu, do outro Deus, mas pela cruz fomos aproximados. Depois da cruz do Salvador, mudou a história de um pecador que era eu, longe de Deus, mas pela graça salvação concedeu. Depois da cruz do Salvador, os sonhos mortos de um sonhador que era eu, longe de Deus, mas pelo seu amor. Quando ele morreu, eu também morri. Quando ele reviveu, eu também revivi. Oh, 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 oh. Quando ele venceu, eu também venci. Ele subiu ao céu, eu também vou subir. Eu vou subir. Depois da cruz do Salvador, mudou a história de um pecador que era eu, longe de Deus, mas pela graça salvação